O homem que sabe pensar. A importância do pensamento na conquista de objetivos. Quinta parte. Tudo o que o homem alcança e tudo aquilo que não consegue alcançar é o resultado direto dos seus pensamentos. Num universo rigorosamente ordenado, onde a perda de harmonia significa a dissolução completa, a responsabilidade individual é absoluta. As fraquezas e as virtudes do homem, a sua pureza e a sua impureza pertencem-lhe a mais ninguém. São cultivadas por ele e não por alguém estranho, e apenas por ele podem ser transformadas, por ninguém mais. A sua condição é também dele e não de outro. O seu sofrimento e a sua felicidade vêm do interior. O homem é aquilo que ele pensa, e tal como continua a pensar, assim permanece. O homem forte não pode ajudar o fraco a não ser que este esteja disposto a ser ajudado, e mesmo assim o homem fraco deve tornar-se forte por si próprio. Deve, através dos seus próprios esforços, desenvolver a força que admira no outro. Ninguém, a não ser ele próprio, pode alterar a sua condição. É muito comum pensar-se e dizer-se: muitos são oprimidos porque há um opressor. Repudiemos o opressor. Agora há uma tendência crescente para reverter esse julgamento e se dizer: um homem é opressor porque muitos são oprimidos. Repudiemos os oprimidos. A verdade é que o opressor e o oprimido colaboram na sua própria ignorância, e embora pareça que se destroem um ao outro, estão na realidade a destruir-se a si mesmos. Uma compreensão perfeita entende a ação da lei na fraqueza do oprimido e no poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito observa o sofrimento em que ambos estão envolvidos e não condena nenhum dos dois. Uma compaixão perfeita envolve ambos, o opressor e o oprimido. Aquele que venceu a fraqueza e afastou de si todos os pensamentos egoístas não é opressor nem oprimido. É livre. O homem só se pode elevar a alcançar êxito e realizar-se elevando os seus pensamentos. Permanece fraco, tombado e miserável se recusa a isso. Antes de alcançar qualquer meta, mesmo ao nível material, o homem deve elevar os pensamentos acima da submissão ordinária e indulgente. É possível que, para ter êxito, não hesite, não necessite de abdicar de todo o seu instinto animal, nem de todo o egoísmo, mas terá de sacrificar pelo menos uma parte deles. O homem cujo primeiro impulso é satisfazer o seu instinto animal não pode pensar com clareza, nem planear com método. Não consegue encontrar, nem desenvolver todo o potencial que tem latente e irá falhar em qualquer tarefa que tome para si. Sem que se inicie o processo de supervisão dos seus pensamentos, não se encontra em posição de controlar os seus assuntos e de adotar responsabilidades sérias. Não está pronto para atuar de forma independente e por si próprio. Aquilo que o limita são os pensamentos que ele próprio escolhe. Não pode haver nenhum progresso nem realização sem entrega. O sucesso material do homem acontece na medida em que este abandona os seus pensamentos mais ligeiros e imediatos e fixa a sua mente no desenvolvimento de um propósito e no fortalecimento das suas próprias resolução e autoconfiança. Quanto mais alto o homem eleva os seus pensamentos, mais valioso, honrado e reto se torna, e maior é o seu sucesso, e mais abençoados e duradouros são os seus feitos. O universo não favorece o invejoso, o desonesto e o vicioso, embora superficialmente assim o possa parecer por vezes. Ele ajuda o honesto, o generoso, o virtuoso. Todos os grandes mestres de todas as eras disseram isso sob várias formas, e para o comprovar e saber, o homem tem apenas de persistir na tentativa de se tornar mais e mais virtuoso através da elevação dos seus pensamentos. Êxitos intelectuais são o resultado do pensamento consagrado à busca do conhecimento, do belo e verdadeiro na vida e na natureza. Tais êxitos podem por vezes estar ligados à vaidade e à ambição, mas não são o resultado destas características. São a consequência natural de um longo e árduo esforço e de pensamentos puros e altruístas. Êxitos espirituais são a consequência de aspirações sagradas. Aquele que vive e cria constantemente pensamentos elevados e nobres, que luta por tudo o que é puro e altruísta, torna-se tão certo como o sol atinge o ponto mais alto no céu e a lua fica plena, sábio e nobre em caráter, e eleva-se a uma posição de elevação e virtude. O êxito, seja de que tipo for, é a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Tendo por base o autocontrolo, a perseverança, a autenticidade, a integridade e um pensamento focado, o homem eleva-se.
tendo por base o seu instinto animal, a indolência, a impureza, a corrupção e a confusão de pensamento, o homem afunda-se. O homem pode atingir o maior nível de sucesso no mundo e subir aos mais altos cumes do reino espiritual, mas afundar-se de novo com fraqueza e miséria ao permitir que pensamentos presunçosos, egoístas e corrompidos se apoderem dele. As vitórias obtidas pelo pensamento correto só podem ser mantidas através de uma vigilância cuidadosa. Muitos reduzem a sua atenção quando garantem o sucesso e rapidamente caem de novo em fracasso. Quaisquer êxitos, seja nos negócios, seja nos planos, intelectual ou espiritual, são resultado de pensamentos corretamente direcionados e baseiam-se na mesma lei e no mesmo método. A única diferença está no objeto da realização. Aquele que pouco quer realizar, pouco precisa de sacrificar. Aquele que quer realizar muito, tem de sacrificar muito. Aquele que quer alcançar tudo e chegar ao ponto mais elevado da realização, tem de dar na mesma medida. Aquele que pouco quer realizar, pouco precisa de sacrificar. Aquele que quer alcançar tudo, tem de dar na mesma medida. O maior de todos os feitos foi, no início e durante algum tempo, um sonho.